Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E como é de conhecimento de todos, nós temos feito no nosso programa, já acho que uns 2 anos, um trabalho de leitura de livros espíritas, e apresento aqui um resumo. Como eu sempre digo, esse objetivo não é que as pessoas não leiam o livro, porque eu vou resumir ele aqui e acabou. Não, muito pelo contrário. O objetivo nosso aqui é despertar o interesse e ler os livros. Porque o resumo, evidentemente, a gente pega os tópicos e fica faltando muita coisa do livro, né? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre um livro do nosso querido Divaldo, na verdade, psicografia do Divaldo. O livro pertence a Joana de Ângeles, chamado O Ser Consciente. E há um pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, nós fizemos aqui o resumo de um livro de Herculano Pires, que eu chamei de O Ser Consciente. Eu não sei, na hora eu cometi essa falha. Na verdade, o nome do livro é O Ser e a Consciência. E ele tem um aspecto um pouquinho mais filosófico, espiritual. Então, perdoe-me a minha falha. Se você voltar lá atrás, você vai ver que, se você procurar na internet, você vai ver que o livro tem um outro nome. Hoje, sim, nós vamos tratar do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Esse livro faz parte de um compêndio de livros, né, um conjunto de livros de Joana, onde ela faz essa abordagem psicológica espírita, ou psicológico espiritual. Ela vai pegar o trabalho do Jung, quer dizer, no meu ponto de vista, ela vai melhorar esse trabalho, colocando no material do Jung todo um contexto espírita. Então, eu entendi que o objetivo da obra é integrar psicologia e espiritualidade, estimular o autoconhecimento, iluminar as sombras interiores, porque todos nós temos essas sombras, e o livro vai tentar nos levar a uma reflexão mais profunda em cima dessas sombras que nós temos, que daqui a pouco nós vamos discutir, e ajudar o ser humano a se tornar consciente de si, de Deus e da vida. Eu olho para o lado de cá porque eu tenho um notebook aqui que eu tenho meu resumozinho, né? Pois é, como eu sempre faço, esse livro tem como autor Joana de Ângeles, a psicografia do Divaldo. Esse livro foi lançado em 2000 e ele integra, como eu falei, a coleção Psicologia Espírita, vamos dizer assim, da Joana. E o tema central, evidentemente, é a conscientização do ser humano e a transformação interior. Esses dias eu vi na internet alguns espíritas falando que mas o objetivo da doutrina espírita não é a transformação interior da pessoa, é a transformação da sociedade como um todo. Sem dúvida que o objetivo é transformar a sociedade como um todo, mas eu só consigo transformar a sociedade quando eu me transformar. O Divaldo, ele tinha um trabalho que era Você e a Paz. E esse trabalho maravilhoso que ele andou pelo mundo todo com esse trabalho, no Brasil, em inúmeras cidades, nós aqui em São Paulo, da casa que nós trabalhamos, o Reencontro na Moca, ele veio várias vezes fazer esse trabalho Você e a Paz. E sempre no final desse trabalho, o pessoal toca uma música chamada Você e a Paz, uma coisa assim, eu não lembro agora o título exato da música, mas o que importa é que no meio da música tem um lugar que diz assim: a paz que você procura no mundo começa em você. A paz que você deseja para o mundo começa em você. Então a transformação que você quer que o mundo tenha começa na gente. Somos nós que vamos iniciar esse processo. Pois é, algumas pessoas vão perguntar quem foi Joana de Ângeles, ou quem é Joana. Não foi, né? Foi não, porque ela não morreu, ela só desencarnou. Ela continua viva, está aí fazendo um monte de trabalho.
Joana era um mentor do nosso querido Divaldo, o guia espiritual de Divaldo, né? E ela tinha um estilo próprio de escrever, que era com uma psicologia muito profunda, muito reflexivo, muitas reflexões para nossas vidas. E essa série psicológica, ela foi profundamente inspirada nas obras de Jung. Nós vamos ver ao longo desse livro vários momentos em que é buscado o trabalho, né? Ela traz o trabalho do Jung para poder mostrar esse contexto psicoespiritual. Joana teve várias encarnações. Qualquer livro do Divaldo, se você abrir na contracapa, tem ali o resumo da vida dela. Como Joana de Cusa, na época de Jesus, depois como Clara, na época do nosso querido Francisco de Assis, depois como uma freira, mas é aquela freira que tem aquele cargo alto, né, no contexto lá das freiras, no México, depois aqui no Brasil, especificamente lá na Bahia. Então ela teve várias encarnações e todas de um trabalho magnífico em prol ao mundo, em prol à melhoria das pessoas. E é esse espírito que veio trazer esse trabalho maravilhoso. Na verdade, são inúmeras obras escritas por Joana. Bom, quem já leu Joana sabe, os livros de Joana não são livros simples de se ler. Existem alguns capítulos que você capta o capítulo inteiro, reflete em cima daquilo, mas há capítulos que, olha, a gente tem que ler o parágrafo uma vez, duas vezes, três vezes para poder entender. E aí fica a pergunta, quem foi ou quem é Divaldo Franco? Divaldo, nosso querido Divaldo, desencarnou há um tempo atrás, e ele, podemos dizer assim, que é um dos maiores médiuns, os maiores oradores que tiveram no Brasil espírita. Um trabalhador incansável pela paz mundial, pela paz entre os povos. Ele fundou, junto com o tio Nilson, a Mansão do Caminho, lá na Bahia. Visitem, é maravilhoso lá. Ele era um terreno, deve ter uns 80 mil metros quadrados, todo murado. Ali dentro ele fez escolas, médicos, um hospital de parto natural, o Centro Espírita, Caminhos da Redenção. É um trabalho magnífico. Centenas e centenas de voluntários e funcionários, e ele cuida de milhares de crianças. Ao longo de toda a vida dele, se passou pela mão dele dezenas de milhares de crianças, que hoje são adultos. Bom, o trabalho de Divaldo é incontestável, simplesmente maravilhoso. Aí começamos a pensar no livro. O que é ser consciente? O que é o ser consciente? Fizemos umas anotações assim: o ser consciente é aquele que se conhece, se aceita e se transforma. Essa consciência, ela demora muito para a gente adquirir. São muitas encarnações. Muitos que estão hoje no mundo, aqui no mundo físico, não estão ainda acordados. Estão vivendo a vida maravilhosamente, mas ainda vivendo a vida puramente material. A ideia é a seguinte: eu vou levantar de manhã, vou comer, beber, dormir, fazer sexo, vou trabalhar, pronto, essa é a vida. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo têm esse pensamento. Quero progredir materialmente, eu quero conquistar algumas coisas na vida. Realmente isso não tem nada de errado, mas está incompleto. Hoje, com o advento da internet, nós temos muitos posts na internet, extremamente interessantes, fazendo nós refletirmos sobre o que vem a ser o ato de viver. Ficar milionário? A ganhar muita coisa? Ter muita coisa? Acredito que não. Que sim, todos nós temos que ter uma vida digna. Todos nós temos por direito, por ser humanos que somos, ter uma vida digna. Mas essa vida digna é para todos, não para alguns. Ok, perfeito. Só que as pessoas, todos nós temos que entender que a vivência aqui na Terra é uma escola, é passageiro. Nós somos espíritos.
Nós não somos um corpo que tem espírito. Eu sempre falo essa frase porque ela é marcante para mim. Nós não somos um corpo que tem espírito, mas nós somos um espírito que está vivenciando uma experiência num corpo. É totalmente diferente. Então, esta vida que nós estamos vivendo agora, ela é uma escola, é um aprendizado. Então, quando se fala em ser consciente, é aquela pessoa que vive de forma lúcida, integrada e ética. Nem todo mundo está assim. Repito, as pessoas estão ainda, como a própria Joana nos fala, vivendo um sono sem sonho. Para daqui a um tempo acordar e começar a ter um sonho, um sono com sonhos. Para ir até ter lá na frente uma consciência cósmica. Isso leva milhares de anos. Mas uma outra coisa a ser consciente é assumir a responsabilidade da vida. Isso é muito difícil. Nós fugimos da vida a todo instante das mais variadas formas. Nós não assumimos a vida. Nós empurramos para o outro porque é culpa dele. Ah, mas é culpa dela. É culpa de todo mundo por eu estar assim. E não minha responsabilidade. É o posicionamento das pessoas, na sua grande maioria. Pois não temos ainda a responsabilidade diante da vida. Nós temos que ter consciência, o ser consciente, de que nós somos responsáveis e unicamente nós responsáveis pelas nossas vidas. E para que nós possamos ser conscientes, nós temos que entender ou reconhecer a essência espiritual que somos. Joana, em todo esse trabalho que ela está fazendo, que ela fez, né, nesses livros, e quem tiver assim, tiver vontade, tiver interesse, tiver paciência e ler toda a obra, por que paciência? Porque é difícil, não é. É igual os livros da codificação. Os livros da codificação também, tirando o Evangelho, que é um livro, né, um pouco mais tranquilo, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, Gênese, são livros difíceis de ler para o grande público. E Joana não foge à regra, mas com um pouquinho de esforço seria extremamente interessante. E nós vamos ver dentro dessa obra, ela falar muito sobre ego. Porque nós temos que ter ego. O que nós não podemos é viver em função do ego. Porque o excesso de ego vai nos levar ao egoísmo. Né? E o outro ponto importante é o inconsciente. Joana costuma nos dizer, e ela buscou isso lá no Jung, o ser humano é um iceberg. Onde a pontinha do iceberg, que fica por lá de fora da água, é o nosso consciente. É aquilo que estamos pensando agora, estamos aqui conversando, você está me ouvindo, então eu estou aqui conversando. É o consciente que está trabalhando em primeiro momento. Só que a parte maior da psique humana é o inconsciente. E nós temos o inconsciente individual e o inconsciente profundo. E é no inconsciente que estão todas as nossas conquistas positivas e não tão positivas. A Joana vai nos mostrar que a nossa psique, que é extremamente complexa, profunda, somos nós. Quando se fala no espiritismo, porque no perispírito está gravado tudo aquilo que a gente conquistou na vida. Isso é onde? O nosso inconsciente profundo. No perispírito fica também gravado todas as estruturas perispirituais, né? No perispírito fica todo gravado todas as relações que nós temos do perispírito com o corpo físico. Então, se você prejudicou uma parte do corpo, você prejudica o perispírito. E quando voltamos para a espiritualidade, essa parte do perispírito está danificada, por assim dizer. E isso nos leva a entender uma coisa que a medicina hoje está aceitando, porque não aceitava no passado, é que
o que nós pensamos, o que nós decidimos, as nossas vontades, influenciam diretamente o nosso corpo físico. Então, se eu estou bem, se eu tendo pensamentos elevados, construtivos, o meu perispírito reflete isso para o corpo e o corpo também fica bem. Quer dizer que então, se eu ficar legal, eu vou me curar de uma doença? Vai. Não é da noite para o dia, mas vai. Vai ter que ser realmente um transformar, como nós falamos no começo, se transformar de dentro para fora de verdade. A gente costuma dizer, da boca para fora, qualquer um faz, né? Eu tô feliz, tá mesmo? Eu tô consciente da importância da vida, tá mesmo? Não é você comprar presente para você, comprar coisa boa para você que está dizendo que você se ama. É profundo. Nós temos que analisar com calma toda essa estrutura psíquica que somos, para que nós possamos tirar dali os valores profundos da vida. Ela vai citar também, nas obras dela, um outro aspecto da psique, que é o self. O self é, o nosso lado moral, o nosso lado ético, o nosso lado mais profundo. E durante a nossa evolução, há um conflito muito grande entre o ego e o self. O ego se achando o dono da psique, quando na verdade ele interage mais diretamente no consciente, enquanto que nós ficamos com o self sendo realmente o que abarca, o que fecha todo o contexto. E essa luta entre os dois vai ficar até o momento, depois de muito evoluir, onde o ego fica no seu posicionamento, no seu lugar, enquanto que o espírito ele vai evoluir, ou seja, o self vai evoluir, vai tomar conta de toda a estrutura psíquica do ser. A negação de si gera conflitos e neuroses. Esse é o grande problema, que vai nos levar às sombras, que eu não quero que ninguém saiba das minhas sombras. Eu vou negar a mim mesmo numa série de coisas. Então, não me reconheço, a gente tem medo de se apresentar o que realmente nós somos, e isso vai gerar conflitos e neuroses. Ela vai mostrar isso no livro de uma forma muito clara. O autoconhecimento liberta as máscaras. É outro ponto importante nesse trabalho profundo da psique humana, onde ela vai citar, que ela trouxe de Jung, as nossas máscaras. Nós vivemos de máscaras. Sabe como é que você sabe quem é você? Puxa, como eu sou realmente nossa evolução? É quando você está sozinho num ambiente, não tem ninguém, por exemplo, dentro do seu quarto, quieto. O que você pensa nessa hora? O que você deseja nessa hora? Esse é você. Porque enquanto nós estamos no meio social, nós temos máscaras. Máscara, eu sou professor, então eu ponho a máscara para dar aula, máscara de professor. Eu sou chefe, então eu ponho a máscara de chefe. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou espírita, eu vou para o centro espírita. Cadê a máscara de ir para o centro espírita? Porque lá no centro espírita todos nós somos bonzinhos. Eu não sei onde eu pus, tem alguma gaveta aí, pegar a máscara de ser bonzinho. Nós vivemos assim, não adianta querer fugir disso. Agora, o que nós realmente somos é quando nós eliminamos todas essas máscaras. Então, quando eu vou me conhecendo, eu vou sabendo dos meus limites, eu vou sabendo das minhas conquistas, eu vou me encontrando, eu vou fazendo uma viagem para dentro de mim. Essa viagem é profunda, exige meditação, prece, vontade, muito amor. Eu começo a me libertar, eu tiro as máscaras, eu sou eu, com amor, com respeito. Essa história de que eu sou eu, então eu vou me comportar de uma forma, não sei, a palavra um pouco pesada, esdrúxula na rua, isso não significa que você está se libertando das máscaras, mas é uma forma de aparecer, né? Vamos ser sinceros, a libertação das máscaras é quando eu tenho consciência da minha vida, eu estou
procurando vivê-la da forma mais intensa, mais profunda, dessa conexão tua com o ser superior, Deus, a espiritualidade. Viver a vida, cada segundo da vida, ao levantar, agradecer a Deus e viver o dia, fazer o que tem que ser feito, cumprir com as nossas responsabilidades, cumprir com as nossas tarefas, amar bastante, amar muito. É difícil, mas esse é o caminho, porque isso vai gerar felicidade. As sombras do ser, o conceito de sombra, é outro ponto que ela trabalha no livro. Os medos, os traumas, os recalques, as culpas, tudo isso nós escondemos. Mas nós escondemos, às vezes, coisas que são boas, mas a gente não quer que ninguém saiba. Uma característica que você tem legal, mas você não quer que ninguém saiba. Isso é uma sombra, ela está escondida. Mas normalmente, nossos medos, os nossos traumas, os nossos recalques, as nossas culpas ficam guardadas lá na sombra, que é um arquétipo da estrutura psíquica de cada um de nós, olhando pelo lado espiritual. E ela vai nos mostrar que somente nós vamos vencer isso quando nós trouxermos essa sombra para o consciente e procurar, passo a passo, entendê-la, resolvê-la, trabalhar profundamente, com muito amor, com muita prece, com muita ação construtiva. Ela fala uma frase muito interessante: não há crescimento espiritual sem enfrentamento interior. Você só vai evoluir quando você frustrar o ego. O ego frustrado é um espírito que está em evolução. Enfrentar o seu interior é evolução. Por isso que há uma infinidade de formas na rua, na vida, que não é ruim, não é errado, de ajudar o próximo. É fundamental a ajuda ao próximo. É fundamental que nós possamos estender a mão àquele que precisa. Mas corrigir o nosso interior é muito mais difícil. Então leva muito tempo. Então, uma vez uma aluna no curso me perguntou: professor, mas quantas encarnações a gente já viveu? Eu falei: não dá para contar, são centenas de milhares. Nós não começamos a vida agora aqui na época de Jesus. Minha primeira encarnação foi na época de Jesus. E pior que todo mundo acha que viveu na época de Jesus. Tem 8 bilhões de habitantes na Terra e naquela época tinha 500 milhões. E todo mundo acha que viveu na época de Jesus. Ledo engano nosso. Todas aquelas criaturas estavam lá, poucos deles estão aqui na Terra, a maioria deles já foi tudo embora para outros recôncavos do universo. Nós somos espíritos que viemos de outros planetas inferiores, pequenos em termos de evolução espiritual, e estamos tendo uma oportunidade aqui agora para desenvolver nossas potencialidades. Pois bem, no próximo encontro nós vamos continuar com esse nosso tema, o ser consciente, e nós vamos parando por aqui. Quero agradecer a todos que têm assistido o nosso programa e até o próximo programa, com a bênção do Mestre Jesus. Tchau, pessoal.